rápido, né? Bom dia, meus irmãos. Paz seja convosco. Vocês estão bem, gente? Vocês estão bem, gente? A Ana está orando a Deus pedindo um filho. Ela não está pedindo uma tribo. Ela está querendo um filho. E às vezes a gente está querendo ter muita coisa para valorizar, quando na verdade a gente só precisa do básico. E o teste de fidelidade de Deus não é te colocando no muito, é colocando no pouco. E aí Deus coloca ela numa casa onde tem uma outra mulher que chama Penina, e essa mulher tem filhos e Ana não tem. E Deus é capaz de usar o sucesso alheio só para te arrancar da sua zona de conforto. A Penina tem filhos e Ana não tem. Só que isso é interessante, porque toda vez que a gente olha para a vida de Penina, a gente enxerga a Penina como um demônio. Só que toda Ana precisa de uma Penina. Vocês não estão aqui. A Ana está orando a Deus, e a Bíblia diz que Deus fechou a madre de Ana. Ana não era estéril, foi lá que Deus fechou, porque a chave está com ele. Mas sabe o que é o rico? Oh my God! É que Deus fechou a madre de Ana, mas a Ana não fechou o coração para Deus. Você consegue manter o coração aberto mesmo quando as portas de baixo estão... Porque Ele é capaz de fechar as portas para ver onde é que está firmada a sua fé. Se o seu coração está na porta, se o seu cadeado, se o coração está no cadeado, se o seu coração está na chave, ou se o seu coração está em Deus. Porque se Ele fechou, Ele também é poderoso para... Deus fechou a madre de Ana e o coração dela continuou aberto. A Bíblia diz que Penina tinha Ana por rival. Isso eu não entendo. Quem não tem filhos é Ana. Quem não pode gerar é Ana. Quem tinha que ter inveja era Ana, mas é o contrário. É Penina que tem filhos, é Penina que gera filho todo ano, é Penina que faz chá revelação. É a Penina que tem filho direto e ainda tem inveja de Ana. Você já percebeu que às vezes a gente não tem nada, as pessoas têm inveja da gente? Meu irmão, tem dia, tem fase na vida da gente, a gente não tem nada, as pessoas ainda insistem, tem inveja. Inveja não tem a ver com aquilo que você tem a ver com aquilo que você é. Você não pode sorrir que as pessoas não gostam, você não pode ser você que as pessoas não gostam. Então, meu filho, fale mal, fale bem, vai falando aí que eu quero cumprir o meu propósito. Se você não gosta de mim, beijinho no ombro e bye bye, my baby. Quem me chamou foi Ele, quem garante a minha vida é Ele. Acabou. O texto diz que Ana faz um voto a Deus: se o Senhor me dá um filho, eu te devolvo. E Deus amou a ideia, que ela queria um filho e Deus queria um profeta. Então casou. Eu te dou, oh my God, eu te dou o que você quer, então depois você me devolve o que eu preciso. Aí a Bíblia diz que Deus abriu a madre dela. Ela tinha tanta certeza que ia gerar um menino, que nem precisou fazer ultrassom. Mas aí dá para ir mais fundo, ela nunca havia gerado filhos, mas aí daí a pouco a barriga dela começa a crescer. Deus vai colocar coisa em você que nunca esteve aí antes. Porque Ele não está te chamando para você ser estéril, mas está te chamando para ser frutífero. Sabe que no Brasil há um problema grave, já estou pregando, um problema grave no Brasil da geração, que todo mundo está lutando para ser famoso. O que vale no Brasil é quanto seguidor você tem, se o seu Insta é verificado. E Deus está pouco se lixando com isso, porque Deus não depende de marketing para te promover. Guarda isso, a ideia de Deus não é te fazer famoso, a ideia de Deus é te tornar frutífero. Porque nem todo famoso é frutífero e nem todo frutífero é famoso. Porque fama passa, mas aqueles que fazem a vontade do Pai, esses permanecem para sempre. Se o Senhor me dá um filho, eu te devolvo. Aí Deus fechou. Quando a madre dela abriu, ela está gerando, Samuel nasceu, ela não entregou. Ela não entregou. A Bíblia diz que ela desmamou e depois entregou. Posso falar? É minha última participação, não preciso falar, senão eu não durmo. Ela desmamou e depois entregou. Por que ela teve que desmamar? Deus não recebe nada que esteja ligado a você. Nenhuma oferta que esteja ligada a você, Deus não recebe. Você precisa emancipar no coração, porque você não vai sentir falta. Deixa eu pregar para ela. Sabe o que é engraçado? É que a Ana vai ter que desmamar Samuel, porque ele está sendo promovido para o próximo nível. E para o próximo ambiente ele não pode carregar mamadeira. Para o próximo ambiente ele não pode mais carregar fralda. Sabe qual é o maior problema de uma liderança hoje? É lidar com crianças adultas.
vou falar, crianças adultas dá mais trabalho que menino, irmãos. Tem crente na igreja que você tem que ficar cuidando. Não é curando ele dos traumas passados, é curando ele dos traumas diários. Não me der a oportunidade, eu não volto lá mais. Não me dá oportunidade para cantar, também não canto mais. Ao invés de Deus tratar dos seus traumas diários, Ele está querendo te levar para um nível de maturidade. Ele quer mergulhar você num batismo de maturidade. Por quê? Maturidade não é ter cabeça branca, maturidade é ter mente plena. Eu não vim pregar numa creche, eu vim pregar numa faculdade. Eu não vim pregar para meninos, eu vim pregar para homens e mulheres formar. Que senão, enquanto você não deixar as coisas de menino, você nunca vai ser formado. Sabe, algumas coisas só vai permitir você ir para o próximo nível quando você tiver força para deixar algumas coisas do nível passar. Você jamais chegará no próximo degrau se mantendo no anterior. Você não está aqui. Essa mamadeira precisa ser largada hoje. Ah, pastor, tem que me visitar, senão eu não vou na igreja. Se visitar todo mundo, ele não vive não. Ai, sou. Sai desse lugar de carência. Sai desse lugar de mimimi. Deus não quer te ninar no braço, oh, meu neném. Traz a mamadeira para ela, tá chateada. Deus vai te forjar. Porque quando Ele quer preparar a pessoa, Ele não vai usar coisas, Ele vai usar pessoas. Deixa eu pregar para ela. Quanto mais gente complicado na sua vida, não é Deus usando você para mudar eles, mas é usando eles para mudar alguma coisa. É você. Ela entrega. E o texto diz que o menino crescia, porque só cresceu depois que entregou. Se não entrega, não cresce. E detalhe, cresceu mais na mão de Deus que na mão de Ana. Deus está dizendo aí, vai entregar ou vai ficar na sua mão? Na sua mão a medida é a mesma, mas nas minhas mãos. Dá para ir mais fundo? Dá para ir mais fundo. E o texto diz assim, ó, e todos os anos Ana trazia uma roupa nova. Não, ela não comprava. Não, ela não alugava. Você não está aqui. Não, ela não pedia emprestado. O texto diz que ela... Por que ela mesmo parava para fazer? Porque só quem te gerou conhece as suas medidas. Só quem te gerou sabe o quanto você está. Deixa eu pregar para essa menina que eu vi que ela está mais animada. Sabe o que é engraçado? A roupa do ano passado já não serve mais. A roupagem do ano passado já não encaixa mais. Eu vou falar, irmão, você está querendo andar com gente que Deus mandou para longe, você está querendo trazer para perto, é minha amiga. Para, rapaz, nem todo mundo que te beija te ama. O Judas beijou Jesus, mas nunca amou ele. Só é seu amigo quando teu bolso está cheio. Esvazia o bolso para ver se a metade não vai embora. Deus não está te chamando para você ser interesseiro, está te chamando para você ser interessante. Você está aí? Ele vai tirar algumas pessoas do seu caminho. Pessoas que você jurava que era amigo, mas só era colega. Com colega você faz anel, com amigos você faz aliança. E quando quiser sair, deixa ir embora. Não fica insistindo para ficar não. Porque se Deus quisesse manter do seu lado, Ele tinha dado um jeito. Para cada pessoa que Ele tira, Ele já tem alguém preparado para colocar no lugar. E se não tiver ninguém, Ele será a sua melhor companhia. É uma nova roupagem. Pare de querer encaixar em lugares que já não servem mais. Você vai viver sufocado. Você não vai respirar. Ela entregou o menino. E o texto diz que Deus olhou para Ana e falou: vou te visitar. E Deus visitou ela e deu para ela mais 5 filhos. Deus não pediu Samuel para Ana, ela que quis dar. Na verdade, Samuel não é um filho. Na verdade, Samuel é uma oferta. Vamos mais fundo. Ela foi e entregou para Deus. Deus veio, oh my God, abriu a madre dela e falou: ó, vou te dar mais 5. Você não pegou. Ela entregou 1 para Deus e Deus devolveu. Por que Deus devolveu mais do que o que Ana deu? Porque o que está na mão dele é maior do que o que está na sua. Pare de querer medir o que está na sua mão diante do que está na mão de Deus. Falei ontem e vou falar de novo. Uma semente cabe na sua mão, mas uma colheita não cabe nas duas. Ela entregou Samuel e Deus entregou 5 filhos. Mas espera aí, Deus não pediu Samuel. Ela que falou: eu vou te dar. Deus, ó, eu não quero, mas já que você está dando, então eu vou querer. Ela entregou Samuel e Deus devolveu filhos.
Mas engraçado, quando Abraão teve Isaac, Deus olhou para Abraão e falou: olha, o seu eu quero. A Ana, não estou pedindo não, mas se ela quer dar, eu recebo. Agora o de Abraão, não, o seu eu quero. Então não são 2 filhos, são 2 ofertas. O Samuel, oh my God, é uma oferta voluntária. E Isaac é uma oferta de... Eu estou pregando para uma igreja bíblica e apostólica. Então lá vai. Samuel é uma oferta voluntária e Isaac é uma oferta de sacrifício. Pega aí, irmão. Quando a Ana entregou Samuel para Deus, Deus devolveu 5 filhos para ela. Mas quando Abraão entregou Isaac para Deus, Deus entregou para ele as estrelas dos céus e as areias da praia. Porque para Deus a oferta de sacrifício tem mais peso do que a oferta voluntária. A oferta voluntária sai do seu bolso, mas a de sacrifício é a que sai do seu coração. Levante a mão, levante a mão. É por isso que na cruz ele não foi como oferta voluntária. Na cruz ele foi como oferta de sacrifício. E olha o resultado da cruz aqui. Olha o resultado da cruz aqui. Olha o resultado da cruz. Eu profetizo que esse ano você vai ver gente da sua casa ser salvo. Eu e a minha casa, tu e a tua casa, nós e a nossa casa. Quem pode adorar a Ele nesta manhã? Ele diz amém. Já preguei, valeu, um beijo. Gente, de novo, mais uma vez, meu muito obrigado. Vocês vieram, né? Vocês é fominha, né, rapaz? Eu pensei, vai estar lá Pedro, Tiago e João. O pastor Samuel, o apóstolo vai estar e eu vou estar lá. Rapaz, vocês são fominha. Eu gostei de vocês. Tem lugar no Brasil que as pessoas... você precisa arrancar deles a vontade de ouvir a palavra. Você tem que instigar deles o desejo de ouvir a Bíblia. E tem lugar no Brasil que é o contrário. É o povo que arranca a mensagem da boca do pregador. Me dá isso aqui, miserável, que isso aqui é meu. Isso aqui também eu vou levar para minha vida. Isso aqui você não vai levar para casa não. Eu não sei para quem que eu vou pregar hoje. Mas se você arrancar a mensagem da minha boca, eu vou pregar. Eu vou pregar, eu vou pregar, eu vou pregar, eu vou pregar, eu vou pregar. Vamos nos comportar, porque o apóstolo está na casa. Apóstolo, meu muito obrigado. Deus abençoe o senhor, sua casa. A pastora Vitória. Vitória, aleluia. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo espaço. Ao pastor Samuel, pelo carinho. A sua família. Deus abençoe vocês de forma abençoada e abençoadora. Queria passar mais um dia aqui. Calma, vocês não sabem o porquê, ué. Os negócios ali dentro é bom. Oh meu Deus, crente só pensa em comer, pelo amor de Deus. Gente, os livros ainda continuam ali. Se você quiser interessar, após o culto eu vou estar lá assinando o livro, batendo retrato para as formigas e as baratas saírem da sua casa. Mateus 14, vamos continuar, né? Versículo de número 22. Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar. E chegando à tarde, estava ele ali só. Entretanto, o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Os discípulos, vendo-o caminhar por cima do mar, assustaram e gritaram com medo, dizendo: é um fantasma. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, não tenhas medo, sou eu. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começou a ir para o fundo e clamou com grande voz, dizendo: Senhor, salva-me. Quem pode dizer amém?
Diga para quem está do seu lado: dá glória que não paga imposto. Nós estávamos falando ontem sobre a multiplicação, e é um texto que é um clássico, e uma das coisas mais ricas ali é que no final do texto a Bíblia diz que eles estão assentados. O Evangelho diz que eles estão no deserto com Jesus. E a Bíblia diz que Jesus os fez assentar em ervas verdes, ou seja, em gramas. Não entendi. Eles estão no deserto e Jesus os fez sentar em ervas. Eles estão no deserto e Jesus: não, vocês vão sentar em grama. Não dá para entender a Bíblia. Como assim, gente? Deserto não tem grama, uai. Com Jesus tem. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem. Sabe, Ele é capaz de fazer brotar coisas em lugares aonde não existe. 1000 vezes mais. 1000 vezes mais. Se fosse na padaria dos homens, somente 5 homens iam comer. Mas na padaria de Jesus, 1000 vezes mais. Vai comer 5.000 homens fora mulheres. E você sabe que existe mais mulher do que homem, porque é 1000 vezes mais. Ou seja, na mesa de Jesus ninguém fica com fome. Mas uma coisa precisa ser falada: Ele multiplicou pães e... Vamos lá, gente, pães e... Eu acho isso rico. Pães só se multiplica na padaria. E peixe só se multiplica... Não precisa ser nenhum físico, nenhum químico para entender isso. Peixes só se multiplica na água. E pães só se multiplica na padaria. Ela pegou já. Agora está havendo uma multiplicação cujos peixes não estão na água. Oh my God. E cujos pães não estão na padaria. Mas por que estão multiplicando? Porque estão nas mãos. Eu vou liberar essa palavra sobre a sua vida. Não importa onde você está fisicamente, mas se no Espírito você estiver nas mãos de Jesus, você pode estar no deserto, que Ele vai multiplicar o que você tem. Você pode estar no pior lugar do mundo, para Jesus você vai estar no melhor. Não se trata da geografia, mas se trata de estar com Ele. Ele vai fazer uma multiplicação que eu não consegui entender. Porque para você ter mais, você tem que somar. Ele não, primeiro Ele divide, depois Ele multiplica. E no final dá mais pães e mais peixes. Você está aí, varão? Mas o que eu preciso falar a vocês é que quem ofertou naquele dia não foi um adulto. Quem foi lá no gasofilácio entregar que era oferta não foi um ancião. Foi um guri. Foi um menino. Aí a pergunta que não quer calar: quem ensinou aquele menino o caminho da oferta? Quem ensinou aquele menino o caminho do plantio, de semear? Gente, se aquele menino morasse no Brasil, gente, o que os pais antigamente falavam? Seus primos estão chegando aí, come esse pão miserável, só tem esse. Seus primos comem demais. A gente engoliu. Come que estão chegando aí. Quando chegava, só tinha esse, não tem mais. O menino não come só para ele, porque talvez as coisas terminam porque você só pensa em... E reino não é quando você pensa em você. Reino é quando você... Vamos mais fundo, gente. Um menino ofertou, 12 discípulos serviram, mais de 5.000 desfrutaram. Vocês perceberam que quem oferta é a minoria? Tem alguém corajoso dando glória lá atrás. Quem oferta é a minoria, mas quem quer desfrutar é a maioria. Quem quer comer de graça? Acabou, glória a Deus. A maioria. Quem quer vir na conferência sem oferta? Acabou, glória. É a maioria. Mas que nessa casa a maioria seja aqueles que ofertem, para que a minoria seja aqueles que desfrutem. Mas por que aquele menino não comeu os pães? É porque nós estamos no Evangelho de Mateus. Eu não sei se foi ele, eu não sei se foi o pai dele que ensinou ele, mas uma lição ele aprendeu na oração dominical, quando Jesus diz: Pai nosso que estais, santificado seja o teu, venha a nós o teu, seja feita a tua, assim na terra como...
O que mais, gente? Pera aí, menina. O pão meu. Pegou. Por isso que ele não comeu. Porque ele entendeu, não é meu. Oh, gente, você não está aqui. Minha conferência não é sua, é nossa. Meu culto não é seu, é nosso. Minha palavra não é sua, é nossa. E o que é dele? Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. Meu Deus. Quem não sabe compartilhar as coisas naturais também não saberá compartilhar as coisas espirituais. Quem não sabe compartilhar o pão também não vai saber compartilhar o Pai. Porque o pão está embaixo, mas o Pai... Vocês não estão aqui. Jesus na oração dominical não começou falando do pão. Ele começou falando do... Porque só o Pai pode colocar pão na mesa. Você não está aqui. Por isso que na tentação miserável do Satanás chegou para Jesus e falou: transforma as pedras em pães e come. Miserável. Sabe por que Satanás deu pedra? Porque ele não é pai. Quem não é pai dá pedra. Agora quem é pai? Vocês estão aí ou não? Nunca viu justo desamparado e nem a sua descendência. Ele vai colocar pão na mesa para os filhos. A mesa é uma das coisas que menos pregamos. O Brasil ama púlpito, Jesus ama a mesa. As maiores pregações de Jesus não foi no púlpito, não foi no monte. Ajuda ela, tá sozinha, gente. Eu falei ontem, o talento te traz para a mesa, mas só o caráter te mantém nela. A mesa não é para revelar dom, a mesa não é para revelar talento, a mesa é para expor caráter. E mesa não é aquilo que você deixa tudo que você tem. Mesa é aquilo que você deixa uma parte de você e traz uma parte de alguém. Porque hoje a gente prega sobre poder, sobre visão, sobre tudo, mas não pregamos sobre caráter. O talento abre porta, mas só o caráter mantém. Deus não te chamou para você levantar bandeira política. Acabou, glória, mas eu vou falar, estou indo embora mesmo. Deus não te chamou para você ser de direita. Deus não te chamou para você ser de esquerda. Ele te chamou para você ser do alto. Paulo disse: se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. É claro que você vai ter que ser responsável e ligar alguém com os princípios da palavra. Porque se quebrou os princípios da palavra, quebrou a regra. E quem quebra princípio não pode viver em construção. Porque a primeira coisa da Bíblia, Deus não começa construindo nada com promessa, não começa construindo nada por processo, e não começa construindo nada por propósito. Mas a Bíblia diz, no princípio. Deus começa com princípio. Se não tem princípio, então não tem Deus. Acabou, glória. Vamos mais fundo. Sansão tinha poder demais, mas tinha caráter de menos. José não tinha muito poder não, mas... Cara, ajuda ele aí. Vocês estão aí ou não? Posso falar, gente? O Sansão viu uma mulher e correu para ela. O José viu uma mulher e... Vocês não estão aqui. Sansão viu uma mulher e já foi arrancando a roupa para ela. O José não. A mulher que teve que tirar a roupa dele. Tirou a roupa, mas não tirou os sonhos. Tirou a roupa, mas não tirou a santidade. Tirou a roupa, mas não tirou o propósito. Ela tirou aquele tipo por fora, mas não conseguiu roubar o que estava do lado de dentro. Levante a mão. Pode arrancar teu nome, pode arrancar teu cargo, pode arrancar tua mídia, mas as promessas na sua vida ninguém tira. Porque promessa quem dá. José abriu mão da mulher para ganhar o trono. Você está aí, menina? José abriu mão da mulher para ganhar o trono. Hoje tem gente abrindo mão do trono. Porque o segredo do sucesso não está nas suas conquistas. O segredo do seu sucesso não está nas suas vitórias. O segredo do seu sucesso está nas suas renúncias. Não tem a ver com o que você tem coragem de ganhar, mas tem a ver com aquilo que você está disposto.
Ele abriu mão da mulher e Deus honrou ele, colocando ele no... Vamos sair desse assunto que ele é chato. Então a mesa é importante. Aí a Bíblia diz que Jesus multiplicou os pães, e a Bíblia diz que homens, mulheres e crianças comeram. Sabe o que é rico? Que nos dias de Jesus, mulheres e crianças não são contados. Só se contava homens. Não se contava mulheres. Aí Jesus, não, põe a mulherada no meio também. A religião excluiu elas, mas eu estou incluindo, põe elas na mesa. Os homens agora ficam enciumados, mas eu vou pregar para as mulheres. Põe as meninas na mesa que tem pão para elas também. É uma briga no Brasil para ver se pastora pode ser pastora ou não pode. Isso aí a gente vai discutir lá na eternidade. Mas que tem lugar para elas na mesa, tem. Quero ver se alguém vai tirar as mulheres da mesa. E é tão fundamental o ministério feminino na Bíblia, que para o Salvador nascer... pensei que vocês iam dar uns glória melhor. Mas eu percebi desde ontem que as mulheres dessa igreja é mais animadas que os homens. Eu estou pregando aqui, tem uns caras assim olhando, vamos ver se a teologia dele é boa. As mulheres não, é Bíblia? Vamos pular de braçada. É por ela ser manifestada. Eu vou falar um negócio que eu nem ia falar, mas eu vou falar por causa delas. Lá no Éden, a serpente não apareceu para Adão, apareceu para Eva e falou: come, menina, é doce como mel. A Eva pegou fruto e comeu. Na verdade a Eva não comeu fruto, na verdade a Eva só transferiu, porque ela pegou o fruto que estava lá de fora e colocou dentro. E tudo que você come, para onde? No estômago. Você vai carregar na barriga, sim ou não, gente? Então a Eva só transferiu o fruto de lugar, pegou do lado de fora e colocou do lado de dentro. Mas quando Maria vai visitar Isabel olha para Maria e fala: uai, tem um fruto aí também, menina? Tem. Bendito é o fruto, não pegou ainda do teu ventre. Então são duas mulheres carregando dois tipos de frutos. A Eva carrega o fruto que gera morte, Maria carrega o fruto que gera. Você não está aqui nada. Quando a Eva pegou o fruto que estava lá de fora e colocou para dentro, ela gerou morte para fora. Mas quando Maria pegou o fruto que estava dentro e colocou para fora, Deus trouxe vida para dentro. Todos comeram e sobraram 12 cestos. Mas engraçado, na primeira multiplicação tinha quantos pães? 5. Sobraram quantos cestos? 12. Agora eu te pego. Na segunda multiplicação tinha quantos pães? Essa é a pergunta poderosa. Essa pergunta é demais. Na primeira tinha 5 e na segunda, quantos pães tinham? 7. E sabe quantos cestos sobraram? Não, 7 também. Está errada a matemática. Na primeira tem 5, sobra 12. Na segunda tem 7, sobra 7. Está errado aí. Na primeira tem menos pães e sobrou mais cesto. Na segunda tem mais pães. Lê o texto. Quando Jesus entrou no barco, os discípulos que estavam indo para o outro lado, o texto diz assim, e havia um pão escondido no barco. Alguém deve ter pensado: o quê? Deixa eu guardar o meu. Vai que hoje não tem multiplicação, eu não quero morrer de fome. Por você ter retido a semente, a colheita não subiu o nível. Você está retendo. E aquele que retém empobrece. Mas Deus está te chamando, não é para você ser mão fechada, mas para você ser mão aberta. Você está aí ou não? O fato não é você ter muito, o fato é você ter uma mente aberta. Porque na segunda eles tinham muito e sobrou pouco, e na primeira eles tinham pouco. Porque o muito sem Deus acaba faltando, e o pouco com Deus acaba sobrando. Meu Deus, 2 peixes virou peixaria, e 5 pães viraram padaria. Aí depois de tudo isso, Jesus falou com os discípulos: agora entra no barco. Eu
quero que vocês vão para o outro lado. Ele despediu os discípulos, mandou eles entrar dentro do barco. Sabe que esses últimos dias, Deus não está te chamando para você ser um pregador. Ele está te chamando primeiro para você ser um discípulo. Sabe, existe bolaria, existe padaria, existe farmácia, existe mercearia, mas não existe discipularia. Vocês estão aí, gente? Se você chegar na padaria, o pão está pronto. Se você chegar na farmácia, o remédio está pronto. Se você chegar na bolaria, o bolo está pronto. Mas na discipularia, o discípulo não está pronto, porque não existe discipularia. Discipulado é um processo. E tem gente querendo discipular alguém, mas ele nunca foi discipulado por ninguém. Sabe, eu não sei se eu posso falar isso, mas a língua está assim, fala miserável. E tem muita gente no Brasil sendo manipulada, achando que está sendo discipulado. Porque a manipulação é para fazer você ser parecido comigo, mas o discipulado é para fazer eu e você sermos parecidos. Eu vou pregar para essa parte, que é a questão mais animada. Qualquer discipulado que não te leva a ser parecido com Jesus, você foi manipulado. A ideia não é fazer você ser parecido com o pregador. A ideia não é fazer você ser parecido como o pregador da internet que você ama. A ideia é fazer você ser parecido com Jesus. Ele perdoou quem o matou e nós não conseguimos perdoar nem quem nos feriu. Discipulado é ser a cópia exata do original. Porque a ideia de Deus não é mais unidade. Unidade serviu para os anos passados. Deus não está te chamando para nós estarmos unidos. Deus não... Que susto, varão. Do nada um vento vindo para cá. Eu falei, quem é esse aqui, meu Deus? Me ajuda. Deus não está te chamando para nós estarmos mais em unidade. Não, não é tempo mais de falar de unidade. Como assim, mano? Sempre ouvi isso, mas a chave virou. Agora não é tempo de mais estarmos unidos. Agora é tempo de sermos. Ele nos chamou para sermos. Se ela sente dor, nós todos sentimos. Mas se ela vence, nós todos vencemos. Se a vitória é dela, a vitória também é nossa, porque em Cristo nós somos. Se um adora, todos adoram. Se um glorifica, todos glorificam. Se um exalta, vocês estão aí ou não? Se um apoia, todos apoiam. Quem é um aqui? Quem é um? Somos um, somos um, somos um. O discipulado é para Deus te desintoxicar da religiosidade. O discipulado é para arrancar o que você tem de costume, porque costumes mudam. Nem sei se eu posso falar isso, mas a Bíblia diz que quando o anjo apareceu para Zacarias, ele falou, os costumes da minha mulher cessou. Aí o anjo, é por isso que ela vai gerar, porque Deus não gera profética em cima de costume. Eu não estou falando de doutrina, estou falando de costume. Você não está aqui, mas tudo bem. Os costumes dela cessou, mas a doutrina não cessa. A palavra não cessa. É por isso que o nosso fundamento não é costume. O nosso fundamento é a palavra. Ela é a mesma ontem, ela é a mesma hoje, e ela é a mesma, ela é imutável. Vocês estão aí? Há anos atrás a gente não podia ver TV. Hoje tem TV no púlpito. Os costumes mudam. Não podia usar broche. Hoje tem gente que virou um broche. Os costumes mudam, mas a palavra. A igreja não está atrás de uma cobertura. Ela está atrás de um fundamento. Porque num vendaval que mantém um prédio de pé não é a cobertura. Você está aí? Você está aí? Porque a cobertura se troca, mas o fundamento não se altera. Pode trocar a cobertura desse telhado, dessa casa, mas se mexer no fundamento o prédio cai. Agora eu sei porque que a Batista está de pé até hoje. Porque ela tem um fundamento. E a Bíblia diz que Cristo é o fundamento da igreja. E a Bíblia diz que a fé é o firme. Meu Deus. Vamos mais fundo? Na mesa havia homens
Vai, gente. É a soma exata de Deus. Não começou com crianças para ter mulher e depois ter homem. Ela pegou primeiro o homem, depois a mulher e depois as crianças. Primeiro Adão. Vocês estão aí? Vocês entenderam isso, gente? É por isso que eles estão tentando mudar e colocando a ideologia de gênero. Você não está aqui. Só que nós não cremos na ideologia de gênero. Nós cremos na ideologia de Gênesis, que Deus fez homem e mulher. Quem acredita que Deus é perfeito aí? Quem acredita que Deus não erra? E nós precisamos trazer os nossos filhos para a mesa. Eu estou pregando para vocês, estou lembrando do meu velho pai. Meu Deus, papai faleceu há 12 anos. Papai era um presbítero baixinho de 1,5 metro, com um bigode gigante. Nós chamávamos ele de El Bigodon. Era bravo igual uma onça, mas era amoroso como ninguém. Estava pregando em um lugar, orei a minha vida inteira para pregar nesse evento. Falei, Senhor, se me der uma oportunidade, eu quero pregar. No dia da oportunidade, a irmã Fabiana liga e disse: os céus gritou, acende seu pai. Seu pai foi para a eternidade. Eu não preguei. Pedi aos irmãos que orassem por mim, mais de 10 mil pastores. Entreguei o microfone, peguei um voo de João Pessoa e fui para Belo Horizonte. Quando cheguei em BH, fez o sepultamento. Foi 2 dias depois no hospital, onde pegar os pertences dele. Procurei uma moça loira que cuidava, que sempre que ia lá, ela estava lá. Falei, queria falar com aquela moça que sempre cuidava dele. A moça apareceu, falei, como é que você encontrou meu pai? Ela virou e falou, do mesmo jeito que ele encontrava ele todas as manhãs, sentado com a Bíblia aberta. Parece que ele estava vendo o retrovisor do céu pelas escrituras. E ele deixou um bilhete na Bíblia, um presente para o meu pico-tico. Eu sou o mais novo dos filhos. E está no cofre. Falei, sabia. Nós dois era assim, no cofre. Ele não ia me deixar na mão. Ansioso para ver o que estava no cofre. Meus irmãos ganharam muitas coisas físicas, materiais, e eu não ganhei nada. Mas quando eu abri o cofre, tinha uma Bíblia lá dentro. Alguém pegou aí? Durante 6 anos eu viajava o Brasil para cima e para baixo carregando essa Bíblia. Hoje eu não viajo com ela mais. E um dia eu estava em Curitiba, 3 da manhã, mamãe me liga. Eu falei, senhora vai me matar do coração, que ela gritou ligando, meu filho, meu filho. Eu falei, meu Deus, vai me matar, uai. Que foi, mulher? Deus me deu a revelação, porque que para você seu pai deixou uma Bíblia. Eu falei, conta que essa é nova. Para os seus irmãos ele deixou uma herança, mas para você ele deixou um legado. Herança é o que você deixa para alguém, mas legado é o que você deixa. Recebe aí, meu filho. Essa igreja está construindo um legado para as próximas gerações 1000 vezes mais. E era na mesa que papai pregava. Era na mesa que ele rasgava o coração. E quantas vezes a gente ia almoçar, não tinha almoço. Ele citava tanta Bíblia que a fome ia embora. E ele disse, quando você estiver de jejum e não quiser passar fome, leia a Bíblia. Porque quando você alimenta da palavra, ela nutre você. Você está aí? Por isso Jesus disse, nem só de... meu Deus. Vou pra... Precisamos entender o que é visão, gente. Visão não tem a ver com você, visão tem a ver com o próximo. Você tem 2 olhos, mas só enxerga uma coisa de cada vez. Porque Deus não dá 2 visões, Ele só entrega uma visão. Aonde há 2 visões vai haver uma divisão, e aonde há uma visão haverá uma unidade. Por que há um casamento, um divórcio no casamento? 2 visões. Por que muitas igrejas se racham? 2 visões. Por que muitos amigos se separam? 2 visões. Por que há tantos ministérios no Brasil? Mais de 2 visões. Agora, engraçado, por que o céu nunca divide?
Você está aí, menina? As 3 ali, deixa eu pregar para o trio ali. Porque o céu só tem uma visão. Tudo que o pai vê, o filho vê. Tudo que o filho vê, o espírito também vê. Tudo que o pai fala, o filho fala. E tudo que o filho fala, o espírito confirma. Deus está dizendo para alguém nessa manhã: eu não quero te dar um novo óculos, eu quero te dar uma nova. Você está aí? Quem tem a visão não fala do que vê. Quem tem a visão fala do que crê. E se creres, verás. Eu não sei se você anota, mas eu acho bonito isso. Homens cegos não podem dar destino às próximas gerações. A visão não é para fazer você se achar. A visão é para fazer você se encontrar. A visão é um meio que Deus utiliza para você enxergar o amanhã vivendo no hoje. Você não está aqui. Deus não colocou os nossos olhos na nuca, colocou os nossos olhos na cara, como diz o mineiro, no rosto, na face. Por quê? Porque visão não tem a ver com o passado. Visão tem a ver. Não se trata de quem você era. Não quero saber quem você era. Se trata de quem você agora é. Não se trata do que você foi. Se trata do que Deus fez você ser. Não se trata de onde Ele te tirou, mas sim para onde Ele vai te levar. Te levar, te levar, te levar, te levar, te levar, te levar, te levar. A visão é tão rica que Deus só pode me entregar a uma missão depois que eu receba a visão. A visão pode ser compartilhada, mas não pode ser dividida. Por quê? Porque missão sem visão é turismo. Deus não te chamou para ver, Ele te chamou para envolver. E não existe crescimento sem envolvimento. A visão é rica, porque é pela visão que você pode orientar pessoas a não errar. A visão antecipa, e quem antecipa governa. Jesus chama os discípulos, depois da multiplicação, e fala: eu vou despedir vocês, entra no barco, põe o cesto no barco e vão para o outro lado. Enquanto Ele vai despedir os discípulos, a Bíblia diz que Ele também vai despedir a multidão, porque Ele vai subir um monte para o... Por que não leva os discípulos com Ele? Porque a intimidade não se faz a grupo. A intimidade se faz a sós. Alguém está me ouvindo? Só que dá para ir mais fundo ainda. Por que Ele teve que despedir a multidão? Porque a sua atitude revela a sua altitude. Alguns lugares que você ainda não acessou, porque algumas coisas você não dispensa. Se você não dispensar isso, você não pode subir para esse lugar. Se isso aqui não sair de perto, isso aqui não pode chegar para mais perto. Deus está dizendo para as coisas eternas virem, as coisas passageiras. Mas hoje a gente está querendo orar e levar até o celular para oração. Estava um dia desse orando no monte com um amigo, e ele orando com o celular ligado, toda hora caía mensagem, clim, clim. Senhor, porque nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Ó, meu Pai, nós queremos, porque o Senhor sabe que nós queremos. Eu te abençoo, Deus, eu te abençoo, Senhor, eu te abençoo, Espírito Santo, porque nessa hora eu quero te buscar a sua face. Que Deus. A oração é o oxigênio da vida espiritual. A oração é o meio que você se conecta com a intimidade. A oração é a janela da intimidade. E Deus só dá revelação para quem ora. E eu não estou falando de revelação de CPF, não, que agora eu vou falar. Deus não está querendo revelar seu CPF, você já sabe Ele, miserável. Ele não quer revelar sua identidade, não, que você também já sabe o seu nome. Deus, você já ou não sabe seu nome? Você não sabe seu próprio nome? Eis que Deus está me revelando o nome de alguém. Sai daí, rapaz. Ele já revela coisa que você sabe. Ele quer revelar, é Ele mesmo para você. Ele quer se revelar. Agora eu bati nos profetas do Pix, hein? Ele não quer revelar seu CPF, Ele quer revelar a eternidade. Quando o dedo, um dia a Bíblia diz, está na Bíblia isso, estava acontecendo um baile funk na Bíblia. Um baile funk aconteceu, está escrito na Bíblia, lá na Babilônia. O rei deu um festão, e só no...
todo mundo dançando, aquela festaiada. O rei virou e falou: essa festa está sem graça. O que você quer fazer, rei? Pega os utensílios de ouro que nós pegamos dos crentes, vamos encher de vinho, vamos tomar o vinho no cálice de Deus. Faz isso não, rei. Faz isso não, que o Deus deles tem ciúme desses vasos. Enche de vinho, vamos tomar. Irmão, Deus é educado demais, mas nesse dia ele foi penetra. Porque se você entra numa festa sem convite, você é penetra, uai. Lá vem Deus. O teu vaso era dele, uai. Era consagrado, então não servia para nenhuma outra utilidade, a não ser para serviço da obra. Lá vem Deus. Só que ele é grande, né? Como é que você quer que ele chegue numa festa por inteiro? Ele é grande. Ele não pode chegar numa festa por inteiro, porque ele é muito grande. O texto diz que os céus e os céus não comportam a sua glória. Ele é grande. Ele é tão grande que para ele ver as nuvens, ele tem que olhar para baixo. Porque ele é grande. Ele é tão grande que a terra é o estrado dos seus pés. Ele é grande. Ele é tão grande que a nuvem é a poeira do pé dele. Ah, você não está aqui, Nath. Mas ele é grande. Ele é tão grande que ele chama os raios pelo nome. Os raios se apresentam a ele e diz: eis-nos aqui. Porque ele é grande. Ele é tão grande que ele recolhe o pó da terra na medida de um efa. Ele conta os moradores como se fossem gafanhotos. Porque ele é grande. Ele é tão grande que dá nome às estrelas. Eu não estou falando do presidente, eu estou falando de Jesus. Ele é tão grande. Eu te peço, por favor, diga para o seu irmão: pega essa e leva para casa. Fala para ele. O dedo de Deus, apóstolo, escreveu na parede. Todo mundo estava vendo a letra, mas não sabia o que estava escrito. Pode ler o texto. O rei chamou mais de 1000 homens. Estão vendo a letra? Sim, rei. E o que está escrito, rei? Essa eu não sei. Chamaram os magos. Estão vendo a letra? Sim, rei. E o que é, rei? Essa eu não conheço. Chamaram os encantadores. Estão vendo a letra? Sim, rei. E o que está escrito, rei? Essa também não sabemos. Chamaram, oh my God, chamaram os catedráticos da Babilônia. Estão vendo a letra? Sim, grande rei. E o que está escrito, rei? Nem na faculdade da Babilônia a gente sabe. Aí o rei chamou Daniel. Conhece a letra, Daniel? Que isso, rei? Eu conheço a letra e o escritor. Como assim? Eu falo com ele 3 vezes ao dia. Eu estou pregando aqui, alguém está falando: o que esse cara está falando que eu não estou entendendo nada? Agora quem conhece o escritor também conhece a escritura. Quem pode adorar? A oração, ela é mais importante que o psicólogo. Ela é mais aguda que o psicanálise. Ela é mais curadora que o psiquiatra. Ela vai mais fundo do que o psicanalista. A oração é um meio que Deus utiliza para te curar no secreto de feridas que você foi provocada no público. A maior graça da oração é quando você entra. A maior graça da oração é quando você sai. Quando você entra, você leva o que é seu. E quando você sai, você traz o que é dele. Eu não sei para quem que eu estou pregando, mas lá vai. Para de falar para Deus aquilo que você está ouvindo de todo mundo, e vai falar para todo mundo aquilo que você está ouvindo de Deus. Porque Deus só dá segredo para quem tem segredo. Mas uma parte dessa geração não quer secreto. Elas querem o público. Porque no público você é notado, no público você é visto. Ó, fulano. Mas a ideia de Deus não é fazer você aparecer. A ideia de Deus é te esconder. Escondeu Moisés, escondeu Jesus. Acabou a glória. Escondeu Davi, escondeu José. Porque quanto mais você é escondido, mais ele te protege. Deixa eu pregar. Ele pode estar te escondendo hoje para não te perder amanhã. Mas fica tranquilo, no esconderijo não tem ibope, mas tem proteção. Porque aquele que habita no esconderijo. Mas qual a diferença entre o público e o secreto? É que no público você ouve fofocas. No secreto você ouve segredo. No público quem te toca é o homem. No secreto quem te toca
Você está aí? No público você ouve o que vem de baixo, no secreto você recebe o que vem. Só vai dar glória quem está ligado. No público você entra cheio e sai vazio, no secreto você entra vazio. Ai, 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 ai. A maior diferença entre o público e o secreto é que no público você entra sarado e sai ferido, no secreto você entra ferido e sai. Quem foi sarado? Quem foi sarado? Agora eu vim pregar para os sarados. Pessoas feridas ferem pessoas, pessoas machucadas machucam pessoas, pessoas frustradas frustram pessoas, mas pessoas saradas. Quem foi sarado? Quem foi sarado? Ele está te sarando para você sarar. A área que você mais sofre é a área que Ele mais vai te usar. Sobe, sobe, sobe. Levante as suas mãos, levante, levante. Espírito Santo, onde há alguém sarado aqui nessa manhã, vai habilitando ele para curar mais. Mas se tiver alguém ferido, sara agora, para que se torne instrumento de cura para essa cidade. Deus vai entregar essa cidade na mão dessa igreja, vai entregar essa cidade na mão dos sacerdotes, porque feliz é a nação. Eu paro aqui por 30 segundos. Onde houver alguém de boca aberta te adorando, te louvando, nós vai fazer mais barulho que a torcida do Bahia hoje. Nós vai fazer mais barulho que a torcida do Vitória. Onde houver alguém te adorando, pega esse crente agora. Recebe essa glória que está caindo aqui agora. Ora em línguas, metralha o inferno com línguas estranhas. Só os adoradores, só os adoradores, só os fominhas. Solta esse leão que está dentro de vocês. Deixa ele rugir essa manhã. Eu não sei quem te feriu, mas eu sei quem pode te sarar. Para de ser mimizento. Sai do banco e vem servir. Deus está te curando para você curar. É uma nova estação para esse lugar. É uma nova estação para essa cidade. Só os adoradores, só os adoradores, só os adoradores, só os adoradores. Uribiana lá pra
um abraço em quem está do seu lado. Dê um abraço em quem está do seu lado. Fala para ele, é um novo tempo para a sua vida. Abrace alguém, abrace alguém. Abrace alguém, diga uma nova estação para a sua vida. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Espírito de Deus. Sopra, 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 sopra. Sopra sobre nós, sopra sobre nós. Sopra sobre nós, sopra sobre nós. Sopra sobre nós essa revelação. Eu encerro o microfone, mais 5 minutinhos. Mais 5. Senta aí rapidinho. Fica aqui, pode ficar, fica aí. Apóstolo, mais 5. Ele despediu os discípulos, despediu a multidão, subiu para o monte. Decisões definem destinos. Lá no monte ele começou a orar de manhã. Está no texto, orando de manhã. E o texto diz assim: chegando à tarde estava ali só.
Intimidade não se faz a grupo, intimidade não se faz às pressas. Pouco tempo com Deus, pouca intimidade. Muito tempo com Deus, muita intimidade. Quanto mais tempo, mais parecido você fica. As pessoas começam a ficar comigo, passam um dia comigo, daqui a pouco eles vão embora. Oh my God. Terminou ali, a Bíblia diz, e chegando na quarta vigília, começou de manhã, chegando à tarde. Chegando à tarde, estava ali só. Aí entrou a noite, passou a meia-noite, já foi para outro dia, já ia amanhecendo outro dia. Ele orou um dia, ele orou 24 horas, só para descer e andar sobre as águas. Porque se você quer fazer algo extraordinário, o seu secreto não pode ser medíocre. Para coisas extraordinárias é necessário um tempo maior no secreto. Ele orou tanto para dar alguns passos, e a gente está dando os passos para depois orar. Primeiro você ora, depois você caminha. Você está aí? Quando ele desceu do monte, já era de madrugada, do outro dia. Sabe onde é que os discípulos estavam? No meio da água. Ô irmão, já era para eles ter chegado do outro lado há muito tempo. Eu não estou falando de mar, o texto diz mar, mas é por força de expressão. Era uma lagoa, era um açude, era um lago grande. Já era para ter chegado do outro lado. Mas por que não chegaram? Porque você pode até sair sem Jesus. Você só não pode chegar sem Ele. Sem mim, nada. Mas agora que é engraçado, só tinha um barco. E os discípulos usando o barco. E agora? Liga para o SAMU? Liga para a Marinha? Jesus, já que não tem outro barco, não tem problema não, eu vou a pé. Ô irmão, a gente fala mal das mulheres, que as mulheres têm medo de barata. A minha irmã, coitadinha, ela expulsa demônio, mas se a barata aparecer, é a barata que expulsa ela. Falei, menina, que autoridade é essa? Expulsa o demônio e mata a barata. Mas engraçado, a gente fala mal das mulheres, que as mulheres têm medo de barata, mas só tinha marmanjo no barco de barba. Quando viu o homem andando sobre a água, começaram, imagina um monte de homem gritando com medo. Fantasma. Irmão, eles só não correram. Se fosse em terra firme, não tinha um para sobrar. Todo mundo ia vazar, mas não tinha para onde correr. E lá veio um fantasma. Eu conheço esse fantasma. Porque quando ele está longe, a gente enxerga ele como qualquer coisa. Mas quando ele está perto, que ele fala ao som da sua voz. Irmão, olha, agora arrepiei mesmo. Eu nem ia falar isso, mas o Espírito me deu aqui agora. Essa é para dar glória de pé. A voz de Jesus acalma as tempestades. A voz dele é tão poderosa que oh my God, a Eva estava viva, ouviu a voz da serpente e morreu. O Lázaro estava morto, ouviu a voz do cordeiro e quem que você está ouvindo? Quem que você está ouvindo? A voz da internet? Está ouvindo a voz da República? Mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Ele vem andando, o barco balançando, o barco quase virando de cabeça para baixo, e ele andando na água, não sei como, todo mundo balançando de medo, e ele tranquilo. Não permita que o agitar das ondas agite a sua fé. Quando ele aproximou, ele disse, não tenha medo. Os caras já estavam com medo, e alguém falando, não tem medo. Se não temas, sou eu. Você tem que entender que quando o barco estiver quase virando, não é você, é ele. Que vai dar um basta, é ele. Que vai acalmar o vento e vai colocar os seus Mas aí dá para ir mais fundo ainda, gente. O Pedro virou e falou, se és tu, então manda eu ir contigo, Jesus. Come here. Come here. Let's go. Vem, Pedro. O Pedro tirou o pezinho do barco e colocou na água sem fazer o teste do pezinho. Ele não fez o teste do pé, ele já tirou o pé e saiu andando, corajoso. Mas o texto diz assim, ó, e sentindo os ventos fortes teve medo. Se você puder colocar a frase do dia hoje, seria: o medo é a poluição da fé.
Quando o medo chegou, a fé foi embora. O texto diz: sentindo os ventos fortes, teve medo. Você não está aqui, cara. A palavra medo, de trás para frente, é medo. Você está aí, menina? Ou você domina o medo, ou ele vai te dominar. Fala para alguém do seu lado assim, ó: não deixe que o medo roube a sua oportunidade. Fala, menina. Não deixe que o medo roube a sua oportunidade. Não deixa que o medo roube o teu propósito. O medo pode ser maior do que a circunstância, mas não pode ser maior do que a sua fé. Porque o justo viverá. Aí o Pedro começou a andar e começou a ir para o fundo. Começou a afundar. Mas peraí, lá em João 21, lembra? Ele pulou do barco e saiu nadando. Agora em Mateus 14 ele está lá. Como assim, mano? Num texto você está nadando e outro texto você está quase morrendo. Não é água? É. Só que tem dois detalhes. Primeiro, nadar contra a correnteza. Nadar no meio de uma tempestade não é fácil. A resistência, a força tem que ser dobrada. E segundo, ele está perto de Jesus. Mas ele não sabia nadar? Sabia. Mas diante de Jesus, ninguém sabe. Você pode ser bom. Chegou diante dele, eu era bom lá, porque aqui. Apóstolo, eu tenho 1,60 m de altura, pastor Samuel. Eu não quero falar sobre isso, Todos os meus irmãos são maior que eu, a minha irmã é maior que eu, mas eu não quero falar sobre isso. A minha esposa é maior do que eu, raiva. Eu falo para ela: para de usar salto, menina. Não dá para pegar na mão, fica aquele trem esquisito. Usa tênis. E ela de salto, não dá certo. Mas engraçado, quando eu era pequeno, ou melhor, quando eu era novo, obrigado. Quando eu era novinho, tinha uma lagoa perto da minha casa chamada Rapa Coco, que eu falava que era o Rapa Satanás. Que a lagoa era assim, ó. Você colocava o primeiro pé, aí vinha no joelho. Colocava o segundo, não tinha mais degrau. Depois esvaziou ela, descobriu que ela tinha mais de 20 metros de fundura, que morreu de gente ali. E como eu era o mais novo, meus irmãos: não entra aí. E eu: não põe o pé aí. E eu caçando o lugar. Não dava pé, irmão. Era uma loucura, a lagoa era um buraco, não dava pé. O texto diz que o Pedro começou a ir para o fundo. Essa expressão, ir para o fundo, quer dizer: não deu. Só que engraçado, não deu pé, mas deu mão. Porque aonde o pé do Pedro não chegou, e lá vai para o tribunal da internet. Jesus não apontou o dedo, Jesus estendeu. Porque para apontar dedo é o que mais tem, mas para estender a mão só quem está de pé. Às vezes quem está apontando o dedo é quem já está caído também. Mas o justo viverá da fé. Ele vai estender Você está pronto para dar glória agora? Quando Jesus curou a sogra do Pedro, quem lembra? Ela estava na cama, lembra? O que Jesus fez? Pegou ela e levantou a sogra. Agora, dias depois, o genro, quase morrendo afogado, aí ele vai lá e... Moral da história: se ele fez uma vez, profecia para alguém, diga assim, ó: se ele fez uma vez, ele vai fazer de novo. Fala. Ele vai fazer de novo, porque é 1000 vezes mais. Então ele não vai parar de fazer. Se ele falou ontem, ele vai falar hoje, vai falar amanhã, vai falar depois da manhã. Se ele curou ontem, ele vai curar hoje, vai curar amanhã, vai curar. Ele não vai parar. Quando ele pegou Pedro pela mão, mas aqui é o final da palavra. Eles estavam no meio, está no texto, eu li aí, depois você lê lá. Jesus encontrou com eles no meio. Não foi nem numa margem, não foi nem na outra margem. Encontrou com eles no meio. Irmão, eu li. Falei: Jeová, tem um negócio aqui nesse meio que eu não estou entendendo. Perguntei aos meus professores: fala alguma coisa sobre isso aqui? Rapaz, tem que ler mais. O Espírito falou: vou te mostrar por que eles encontraram no meio. Porque o meio é o lugar do reino. Lá no Éden, a árvore do conhecimento estava onde? No meio. Quando Adão, oh my God, quando Adão e a Eva comeu, a morte começou aonde?
no meio, mas lá no Gólgota tinha 3 cruzes. A dele, você está aí? Não era da direita e nem da esquerda. Lançou 3 jovens na fornalha, mas quando o rei olhou, o quarto no meio. 8 dias depois, João 20:26 de João. 8 dias depois, os discípulos reunidos com a porta trancada, ele pôs-se no meio e disse: passei convosco. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. No meio. Por que no meio, gente? Porque o meio é a revelação. Você já viu um casamento? Casamento é uma das coisas mais engraçadas que existe. Porque o casamento só beneficia a mulher, cara. O homem no casamento só sofre. Ninguém vê ele entrar. O noivo já entrou? Já tem tempo, menino. Ninguém vê a gente entrar. O noivo está entrando, o povo está batendo selfie. Junta aí. Mas o noivo está entrando. O problema é dele. Junta aí, rapaz, junta aí. Mas quando é a noiva, ninguém pisca. Você já viu música do noivo, gente? Não tem música para nós, mano. Não tem música para nós. Mas para mulher, para nós. Ah, tem. Mas aqui que dá o detalhe. Você já viu o noivo entrar só? Alguém vem trazendo ela. Ela já pegou essa menina, é chata, hein? E quando a noiva está vindo de lá para cá, o noivo não fica aqui parado. Porque primeiro ele vem. E quando ele está vendo que a noiva está vindo, ele volta. E por incrível que pareça, eles se encontram aonde? No meio. No meio o noivo vai lá, dá um beijinho na terra. Ah, você não pegou. Dá o braço para a noiva e disse: let's go, my baby. Você não pegou, não pegou. Quando a última trombeta soar, Jesus não vai descer aqui em Vitória para buscar ninguém. Ele vai vir até a metade do caminho. A igreja vai subir até a outra metade. Nós vamos encontrar com Ele nas nuvens e Ele nos levará. O mundo está aguardando a terceira guerra mundial, mas a igreja aguarda um casamento. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Já encerra a palavra, encerra. Mas fala que o Pedro afundou. Ok, irmão, calma. Só que no mesmo lugar que ele afundou, foi no mesmo lugar que Jesus. E a gente fala: o Pedro afundou, o Pedro afundou. Tá, beleza, ele começou a afundar. Mas tem um detalhe: quantos passos ele deu até afundar? Beleza, o cara caiu, mas e quantas coisas ele fez até a queda? Já percebeu que a gente valoriza mais o fracasso do que o sucesso? Ah, o erro definiu tudo? Não, é. Quantas pregações ele pregou? Quantas vezes ele edificou? Quantas pessoas que ele resgatou? Quantas pessoas que ele foi luz? Aí porque ele afundou uma vez, não presta. O Pedro afundando e Jesus: vem cá. Você é do meu time, irmão. Se Jesus não quisesse Pedro, ia deixar ele morrer afogado. Jesus resgatou Pedro, mas não resgatou Judas. Não pegou. Por que ele resgata o Pedro, mas não resgata o Judas? Pois eu prefiro um Pedro falastrão do que um Judas silencioso. Ah, você não está mais aqui. Pegou o Pedro. Agora, engraçado, por que os outros discípulos não fizeram nada? Gente, eu estou pregando aqui. Acho que agora deu 1 hora que eu estou pregando. Vocês perceberam que até agora eu só estou falando o nome do Pedro? Eu não estou falando o nome de Tiago, eu não estou falando o nome de João, eu não estou falando o nome de Tomé, só estou falando o nome de Pedro. No barco, no texto, só fala o nome do Pedro. Por que não aparece o nome dos outros? Porque nome de covarde não é para ser mencionado. Nesses últimos dias nós só vai falar de quem tem fé. Quem tem dúvida está fora, mas quem tem fé será mencionado. O Pedro afundou, mas tem um detalhe: ele afundou na ida. Na volta não. Porque na ida, quando ele foi sozinho. Mas na volta, ele voltou de mãos dadas com Jesus de Nazaré. A primeira vez que deu errado, você estava sem ele. Agora é ele que vai com você. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás. Pegou ele pela mão e a tempestade não acalmou. Eles estão voltando para o barco e a tempestade continua. Eles estão voltando para o barco e a tempestade não parou. Só que agora o Pedro, ele não tem medo. Porque agora ele não está com a fé. Ele está com a fonte. Ele está com o autor e consumador. Quem anda de mão dada com Jesus não pode ter medo da morte. Agora não tenho medo não. E quando eles entraram no barco, a tempestade parou. Ele não orou, não repreendeu o vento. Foi só o Pedro se posicionar.
a tempestade parou. E aqui eu oro. Mas tem um detalhe na Bíblia. O Pedro estava fora do barco, a tempestade veio. O Jonas estava dentro do barco, a tempestade veio. Quando o Pedro foi colocado para dentro, a tempestade parou. Quando o Jonas foi colocado para fora, eu vou repetir que é meio que um paradoxo mesmo. O Pedro fora do barco, a tempestade começa. Quando ele entra para dentro do barco, a tempestade para. O Jonas não, a tempestade só para depois que o Jonas. Então, para os Pedros que saíram, a tempestade só vai parar quando você voltar. E para os Jonas que estão fugindo, a tempestade só vai cessar quando você... Ele te achou, Jonas. Ele te achou. Quando o Jonas estava dentro do barco, para Deus ele estava fora. Quando jogou ele para fora, e Deus, agora você está dentro. Você está aí? Porque para cada Jonas Deus tem um peixe, para cada Ana Deus tem uma penina, para cada Moisés Deus tem um cajado, para cada Israel Deus tem um deserto, para cada Jacó Deus tem um Peniel. Você não está aqui, mas tudo bem. Para cada Isaac Deus tem um Moriá. Oh my God. Para cada Daniel Deus tem uma cova, para cada Misael, Ananias, Azarias Deus tem uma fornalha, para cada Ezequiel Deus tem um vale, para cada Jeremias Deus tem um calabouço, para cada Jonas Deus tem um peixe. Meu Deus. Para cada Paulo Deus tem uma prisão, para cada Bartimeu Deus tem uma visão, para cada Zaqueu Deus tem uma figueira. Porém, para cada Lázaro ele tem uma ressurreição. Quando os discípulos de Pedro e Jesus entrou no barco, ele não precisou brigar por espaço, porque Pedro saiu do barco, mas o lugar dele fica. Seu lugar ficou, ué. Ele só está te colocando de volta. Porque antes dele organizar sua vida, ele quer organizar primeiro você. Porque ele nunca vai mudar o ambiente sem antes mudar o habitante. E a conclusão é: e os discípulos adoraram dizendo: verdadeiramente ele é o Filho. A religião te apresenta um Deus, mas o Filho te revela um. Por que Jesus não falava de Deus, mas só falava do Pai? Porque ele veio resgatar a paternidade que Adão perdeu. Porque tudo que perdemos em Adão, Deus nos devolveu em Jesus. Você está aí? E aí, no reino da paternidade, só pode adorar. Está escrito: o Pai procura. Não, você não pegou. Eu não disse que Deus procura. Eu não disse que Yahvé procura. Eu não disse que Jeová procura. Está escrito: o Pai procura verdadeiros adoradores que adorarão ao Espírito e verdade, porque são esses os quais o... Não é Deus que procura, é o Pai. Então só pode adorar quem é. Adoração não é para crente, não é para gospel, não é para evangélico, não é para católico. Adoração é para os... Se você é filho, então você está liberado nesta manhã. Se nós pegarmos o maior traficante da Bahia e perguntar para ele: tu tem Deus? Ele vai falar: colé, mano, eu tenho Deus sim. Aqui tem Deus sim. Se pegar qualquer mulher de vida fácil e perguntar para ela: tu tem Deus? É perigoso ela querer bater na gente. Eu tenho Deus sim. Todo mundo tem Deus, mas só os filhos têm o Pai. Você está na casa do Pai, e aqui a liberdade, só quem é filho, só quem entendeu. Jogue a mão lá em cima, dê um brado de louvor ao teu Pai.